Havendo número legal, e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Edson da Creatinina para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 53ª sessão ordinária em 1º de agosto de 2012. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Carlos Caiado, segundo vice-presidente, e Dr. Edson da Creatinina, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores João Cabral, Tio Carlos, Dr. Edson da Creatinina, Paulo Pinheiro, Ivanir de Melo, Tereza Berger, Jorge Braz, Luiz Carlos Ramos, Carlinhos Mecânico, Dr. Jorge Manaia, João Mendes de Jesus, Remon, Dr. Eduardo Moura, Adilson Pires, Jorge Felipe, Paulo Messina, Eliomar Coelho, Carlos Bolsonaro, Sônia Rabelo, Jorginho da SOS, Carminha Jerominho, Guaraná e Dr. Jairinho, 23, assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Ivanir de Melo, a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 52 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, nobre vereador Ivanir de Melo, demais vereadores presentes, tio Carlos aqui à minha frente, assessores, assessoras, público nas galerias, imprensa e demais telespectadores da TV Câmara. Prezados colegas vereadores, dentro de pouco mais de 2 meses, a população vai decidir nas urnas quem vai dirigir a cidade pelos próximos 4 anos. Mas o que seria motivo de orgulho vem se tornando um fardo para a maioria das pessoas. A classe política está cada vez mais desacreditada. As queixas se repetem em todos os lugares. A má vontade é tanta que até nas redes sociais há movimentos contra candidatos que usam seus perfis para divulgação. Grande parte dos cidadãos não lembram quem votou na eleição anterior. Pior, não sabe nem quais são as atribuições de um vereador. Isto é muito grave. Somos responsáveis por criar leis, melhorar a vida dos cidadãos, garantindo seus direitos e deveres, além de fiscalizar a atuação do Poder Executivo. Com requerimentos de informações, instalação de CPIs e audiências públicas, também cumprimos o nosso papel. Quando elegemos um vereador, estamos, na verdade, dando poderes a outras pessoas para agir por nós, lutando para que a nossa voz seja ouvida. Antes de apontar culpados, deveríamos fazer uma autocrítica. Muito dessa campanha contra políticos parte de maus exemplos, saídos desta e de outras casas. Temos um grande desafio pela frente, acabar com esta imagem de inutilidade que chega à população. E isso só se faz com muito trabalho. Por isso é importante estarmos aqui trabalhando, mesmo durante a campanha eleitoral. O Partido Verde, do qual me orgulho de ser o atual líder, tem como um de seus valores a defesa do poder local, a municipalidade, com maior autonomia dos municípios, pensar globalmente e agir localmente. Mas, para alguma coisa mudar, precisamos da participação da sociedade, exercendo seu poder de escolha com qualidade e responsabilidade. Só com o envolvimento de todos vamos conseguir mudar as tristes realidades que ainda resistem em nossa cidade. Eu, além do discurso que acabei de proferir, queria fazer um pequeno relato de um caso que aconteceu essa noite, quando eu recebi um telefonema de uma amiga minha que veio da Irlanda. Ela morava aqui no Brasil, foi para a Irlanda, passou lá quase 20 anos e agora voltou. E às 2 horas da manhã ela me telefonou que estava
se queixando de uma forte dor lombar, com características típicas de uma cólica renal, presença de um cálculo renal. E às 2h30 da manhã, com esse diagnóstico pelo telefone, eu disse que ela deveria procurar um hospital. Ela mora na Barra da Tijuca, no Recreio, aliás, e pouco depois, e ela foi ao Hospital Lourenço Jorge. E, para minha surpresa, ela me ligou e disse que não tinha médico para que ele atendesse no Lourenço Jorge às 2h30 da manhã. E ela me ligou e perguntou, ela acabou de voltar para o Brasil, tem uns 6 meses, se aqui no Brasil era assim mesmo, né? Se não havia médicos nos hospitais públicos. Eu fiquei surpreso, porque pelo menos um médico devia estar presente lá. E ela teve que ir procurar um atendimento particular, recebeu uma série de medicações, está um pouco melhor, mas está com um cálculo encravado. Realmente um ultrassom feito no hospital particular mostrou que tinha um cálculo, e ela agora está esperando em casa para ver se o cálculo é expelido. Nessa hora eu me lembrei de uma reportagem que eu acabei de ouvir dos nossos secretário de Saúde, Hans Dorman, do meu amigo João Luiz Ferreira da Costa, e mais 2 secretários municipais de saúde, ou subsecretários, em que a última pergunta do debate era: o senhor procura o serviço municipal para o seu atendimento? O senhor tem plano de saúde suplementar, né? Um plano próprio de saúde? E todos eles meio constrangidos, mas como era uma entrevista pública, todos eles quiseram passar uma falsa realidade de que todos eles têm plano de saúde, mas que todos eles procuravam a rede pública, né, para serem atendidos, né? E nós sabemos que não é verdade, né? Nós sabemos que, numa emergência, realmente, o Hospital Miguel Couto funciona muito bem. Em algumas situações, os hospitais públicos funcionam muito bem, mas, na grande maioria das vezes, o atendimento médico ainda está muito longe de ser o ideal. E ela, vindo da Europa, né, vindo da Irlanda, onde ela tem um atendimento adequado, foi recebida, né, no seu próprio país, na sua primeira necessidade médica, e uma necessidade urgente, às 2h da manhã, com a surpresa de ir a um hospital público e não encontrar médico no Hospital Lourenço Jorge, e ter que procurar um hospital particular e gastar quase R$2.000 para fazer um ultrassom, se tem um atendimento particular, receber uma consulta, comprar o antibiótico, né, que foi prescrito com antibiótico, mais analgésico, anti-inflamatório. Então, isso aqui é um lamento, é só uma constatação real, né, de como o sistema de saúde vem funcionando aqui no Rio de Janeiro, vem funcionando mal, né, e eu posso não entender de um monte de coisa que eu estou aprendendo aqui, mas de saúde eu posso dizer que eu entendo bastante, porque sou médico há mais de 35 anos, quase 35 anos, vou fazer no fim do ano agora 35 anos de formado. O meu hospital universitário, que acabou de pegar fogo, ou colocaram fogo nele, a gente não sabe, né? Ele está sendo pintado, então do lado, eu moro bem perto do hospital, o lado externo do hospital está muito bonitinho, né? Quer dizer, uma maquiagem que fizeram, mas lá dentro falta tudo. Ontem mesmo, como nós que somos médicos aqui, recebemos diariamente o pedido, né, de internações, todos os dias, né, são telefonemas de pedido de internação, porque não consegue. Ontem mesmo, o segurança dessa casa me perguntou se eu podia fazer alguma coisa por ele, porque ele tem um parente que é o primeiro da fila há 1 ano para operar o quadril no Hospital de Traumatortopedia, que foi inaugurado pela presidente Dilma, né, e que tem como grande incentivador o nosso secretário de Saúde Estadual, né, doutor Sérgio Corte, que é ortopedista, e o segurança daqui me mostrou número 001, e há 1 ano ele espera uma cirurgia de quadril. Então, realmente, as coisas devem mudar, tem que mudar, porque o sistema de saúde aqui no Rio de Janeiro realmente é um desastre. Obrigado, boa tarde. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos companheiros presentes, a todos. Começamos ontem, né, segundo período do ano legislativo,
Desejo a todos aí que Deus abençoe com muita saúde para que todos possamos trabalhar muito em prol do cidadão da nossa cidade. Aproveito até a oportunidade para falar um pouco sobre o que o vereador que me antecedeu, e realmente é muito preocupante, nobres companheiros. Esse ano eleitoral nos faz refletir muito, porque o cidadão na rua, aproveitei o momento de recesso para estar 100% do meu tempo na rua, e com muita razão, o cidadão se vê indignado, muitas vezes reclamando de todos os políticos, eu digo de todos os políticos, seja na esfera municipal, estadual, federal, enfim, do executivo, do legislativo, porque, infelizmente, como aconteceu o fato narrado pelo nobre companheiro Edson da Creatinina, é verdade isso. O Lourenço Jorge realmente está um caos. O que nos surpreende é que quando o secretário faz um diagnóstico sobre a saúde do município, eu não sei se oculta ou então ele esquece de falar realmente o que está acontecendo. Isso, eu não sou médico, mas já fiz algumas visitas aos hospitais e sabemos que a coisa realmente, na área da saúde, está muito difícil. Por mais que tenhamos aqui, dentro desse diagnóstico feito pelo secretário de Saúde, avanços com as clínicas da família, isso temos que reconhecer, existe sim, mas principalmente em relação às emergências e às urgências e emergências, o quadro realmente ainda é muito difícil. Mas eu também quero aqui fazer uma reflexão, fazendo uma reflexão e uma consideração. Senhor presidente, o senhor é político já há muito tempo, um médico, já foi secretário de saúde, sei que aonde o senhor atua, os eleitores têm muito respeito pelo seu trabalho. O nobre companheiro Eduardo Moura, doutor Eduardo Moura, também tenho certeza que aqueles que conhecem o seu trabalho vão poder realmente, no momento do pleito, reconhecer. Mas, infelizmente, o cidadão, ele não se preocupa em olhar com carinho a qualidade dos políticos. Muitos votam e sequer acompanham o mandato do seu deputado, do seu vereador. Isso dificulta muito, senhor presidente. Eu costumo dizer que as pessoas pegam os jornais, os homens vão na parte de esporte. Às vezes até se deliciam com os crimes. As mulheres buscam o segundo caderno, o caderno, de repente, das novelas, enfim. Muitos homens vão na parte da economia, porque estão preocupados com suas finanças, enfim, com seus investimentos. E dificilmente, senhor presidente, ele se dedica a uma leitura mais profunda sobre o quadro político do nosso país. Claro que a gente entende que hoje as páginas policiais se misturam, porque os nomes dos maus políticos muitas vezes ocupam estas páginas. Mas eu sou testemunho disso. Nesta casa temos brilhantes companheiros, dedicados à causa do cidadão dessa cidade. Mas é importante que o cidadão também acompanhe esse trabalho. Dificilmente, senhor presidente, nós mudaremos o quadro político se não houver, claro, a participação do cidadão. Quando eu digo que ser político não é profissão, claro que não é profissão. O cidadão que ocupa essa cadeira hoje pode não ocupar o ano que vem, porque cabe ao cidadão fazer as suas escolhas. E essas escolhas têm que ser conscientes, senhor presidente. Claro que aqui é muito fácil a gente aqui falar, por exemplo, que alguns conquistam o voto do eleitor mentindo, fazendo promessas mentirosas. É verdade. Uns, infelizmente, cometem crimes eleitorais com cestas básicas, com centro social. Porque o centro social é um erro. É a substituição do Estado. Político não tem que ter centro social. Político tem que lutar para que o Estado cumpra o papel dele. E aqui é esse raciocínio que eu gostaria que o cidadão também fizesse. Reclamar da classe política, mas votar em branco?
Reclamar da classe política, votar porque o candidato é feio, é bonito, é Botafogo, ou Vasco, ou Flamengo? Reclamar dos políticos e votar por votar? Isso não melhora absolutamente nada. Hoje teremos um debate na Rede Bandeirantes. Peço para a pessoa que quer realmente melhorar a classe política, assista o debate. Começa às 22 horas. Se fosse um jogo de futebol, a galera toda ia assistir, mesmo que fosse 11 horas da noite. Mas é um debate que vai tratar exatamente do interesse de todo cidadão da cidade do Rio de Janeiro. E cabe exatamente ao cidadão fazer de forma consciente uma análise. A eleição está aí, há um pouco mais de 60 dias. Cidadão, faça uma avaliação, participe, conheça em quem o senhor vai votar. Temos maus profissionais em todas as áreas. Na política não é diferente. Mas também temos o mau cidadão, eu já disse aqui algumas vezes. Será que a solução, há um tempo atrás, foi votar no macaco Tião? Será que a solução da melhora da classe política foi votar no seu Creyson? Então, não adianta, principalmente às vezes, aquele grande empresário, porque muitos, nobre companheiro doutor Eduardo Moura, diz assim na rua: eu odeio política. Brecht já dizia isso em 1850, que o pior analfabeto é o analfabeto político, porque desse analfabetismo é que nasce a prostituta, a criança abandonada. É desse cidadão que se diz às vezes apolítico, é que o abandono, que essa massacre às nossas crianças acontece. Então, todos têm que participar da política. Participando com voto, sim. Temos crítica, nobre companheiro Eduardo Moura, o senhor também já deve estar deparando com o cidadão. Eu, por exemplo, Jacarepaguá. Infelizmente, o prefeito Eduardo Paes, realmente em Jacarepaguá, deixou a desejar. É a sujeira por todo lado. São as praças abandonadas. Ah, mas será que é porque eu sou da oposição? Não. Eu digo e repito, a minha oposição é propositiva. O que é bom, digo sim. O que é ruim, o que está errado, eu cobro. E eu acho que é assim que temos que fazer. Ser da oposição, reclamar por reclamar, ou torcer para que as coisas aconteçam da forma pior possível, porque aí eu me beneficio no momento eleitoral, o meu partido passa a assumir o poder. Isso eu não colaboro com esse tipo de política. Então eu quero dizer, doutor Edson da Creatinina, doutor Eduardo Moura, quero dizer que os vossos mandatos são mandatos que orgulham esta casa. Mas será que o cidadão sabe que ontem vossas excelências fizeram uma audiência pública aqui para discutir a pesca no nosso município, no nosso estado? Nós tínhamos essa casa com quase 500 pessoas e discutiram um assunto seríssimo. Não saiu uma linha hoje no jornal, senhores, sobre esse assunto. E é por isso que eu estou aqui, confiante que o cidadão que conhecer o trabalho de vossas excelências, estendo aqui ao nobre companheiro que preside essa sessão, doutor Evani de Mello, que é outro homem que orgulha a classe política. Temos que ter orgulho de ter companheiros aqui que realmente dignificam a causa pública. E esse é o meu pedido, para que o cidadão reconheça quem realmente trabalha. Não é quem dá cesta básica, não, cidadão. Não é quem tem centro social, não, cidadão. Não é aquele que promete o que o Legislativo Municipal, pela Constituição, sequer pode fazer. Então eu peço que façam essa reflexão. Hoje é um exemplo. Possam sentar na frente da televisão, escute as propostas dos outros candidatos, escute a prestação de contas do prefeito Eduardo Paes e vote consciente. A classe política, aqueles que, assim como eu, fizeram opção por nos tornarmos políticos, eu tenho orgulho de hoje ocupar uma cadeira desta casa. E tenho orgulho de ter companheiros como vossas excelências aqui nesta casa. Eram as minhas palavras, senhor presidente. E aqui eu digo, me dirigindo a vossa excelência, o respeito que tenho por vossa excelência
e espero imensamente que Deus lhe dê saúde para que enfrente esse pleito e o cidadão na rua, aquele mais revoltado, com razão. Eu digo sempre para o cidadão o seguinte: o senhor está coberto de razão, porque quem paga o salário do vereador, do deputado, dos políticos, é o cidadão e ele tem o direito de reclamar, mas também faça a sua parte. A conscientização é o início da transformação da má política para a boa política. Obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador, doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, técnicos, imprensa, assessores, telespectadores da TV Câmara, eu estava ouvindo as pessoas que me antecederam e eu, em primeiro lugar, eu quero agradecer por ter sido incluído num grupo tão seleto como Vossa Excelência me incluiu, senhor vereador, tio Carlos. E eu não poderia deixar de mencionar que, com certeza, Vossa Excelência, se é que nós merecemos essas palavras, e eu falo especificamente por mim, não estivesse incluído nesse grupo. Eu acho que nós acompanhamos aqui o trabalho que Vossa Excelência realiza e não é segredo para ninguém o quanto tem sido produtivo o seu mandato. Não só em relação ao trabalho que realiza aqui no plenário, mas em relação aos projetos, em relação à sua luta no que diz respeito à localidade onde o senhor tem um trabalho maior, e nós temos acompanhado isso e sabemos o quanto tem sido profícuo. Então eu queria parabenizá-lo também, e se é que eu mereço estar nesse grupo, com certeza o senhor está conosco. Gostaria de fazer uma referência mais uma vez, e como tem sido repetido aqui nessa tribuna, a questão da dificuldade que nós estamos vivendo em relação à saúde, eu também vou ser repetitivo dizendo que a impressão que eu tenho, e aí como médico, como sanitarista, é que nós teremos a médio prazo a possibilidade de ver esses problemas que ocorrem nas grandes emergências estarem diminuídos. É uma questão de lógica, é uma questão de matemática. Se antigamente nós tínhamos 1.000 pessoas por dia no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, hoje, com certeza, já são 800 pessoas somente. Eu estou falando em números hipotéticos. E eu creio que isso diminui na medida que as clínicas da família, as unidades básicas da saúde estão sendo construídas, que nós teremos a redução do número de problemas nas grandes emergências. É uma questão de lógica, porque se nós não tivermos um local de fácil acesso, próximo da nossa residência, nós teremos que procurar a emergência. Ninguém fica com um filho doente em casa. Se ele vai para o Getúlio Vargas, se ele vai para o Carlos Chagas, se ele vai para o Souza Aguiar, ele não quer saber, ele vai para um local onde ele possa ter atendimento. Infelizmente, as clínicas da família, elas ainda têm um problema, a meu juízo, que eu espero tenha uma solução, que é a questão da redução de médicos nessas clínicas. Isso é uma coisa que eu venho acompanhando e, com certeza, nós teremos a possibilidade de ver, assim que nós tivermos a solução desse problema, nós poderemos ver esse problema ser reduzido e, quiçá, resolvido. Eu lembro que nós tínhamos, na área que eu trabalho, talvez 3 unidades básicas. Nós estamos com 8, dobrou isso. Agora, nós não temos o mesmo número de profissionais que possam ser lotados nessas clínicas, principalmente no que tange à pediatria.
Eu acho que os senhores sabem que, além de sanitarista, eu sou pediatra, talvez não, com certeza, eu sou mais pediatra do que sanitarista. Eu tenho um consultório e eu nunca recebi tanto telefonema convidando para que eu trabalhe nas UPAs e nas clínicas da família. Eu me sinto importante de uns tempos para cá, nunca me vi tão importante como agora eu me sinto. É um acúmulo de pessoas, é de UPA, é de clínica da família, é das empresas privadas que também estão tendo problemas em relação a isso. É incrível, para marcar um exame hoje, num desses planos de saúde, está levando um mês e meio, parece que nós estamos vivendo o mesmo problema que nós temos, salvo algumas exceções de algumas empresas que são mais ágeis, mas parece que nós temos que ter o mesmo tempo em relação aos locais, ao serviço público de saúde. Eu tenho a esperança, senhor vereador tio Carlos, eu tenho a esperança que isso tenha uma solução. Eu acho que isso é uma questão de tempo, de nós resolvermos. Lógico que eu não posso tirar a razão de Vossa Excelência, porque está tendo um problema agora, e esse problema tem que ser colocado aqui. Eu não sou contra isso, pelo contrário. Mesmo com o carinho que eu tenho por Vossa Excelência, pelo vereador Edson da Creatinina, eu diria se eu pensasse diferente, apesar do carinho que eu tenho por Vossas Excelências. Mas eu acho, e eu tenho uma expectativa que isso vai ser resolvido. Em relação a essa questão dos políticos, né, que gerou até essa fala inicial minha e a de Vossa Excelência, tio Carlos, eu gostaria de dizer o seguinte: nós temos aqui dentro pessoas que incentivam o fato de dizer que os políticos todos são ruins, exceto talvez uns 2 ou 3 que quando falam eu, aí em segundo lugar eles falam eu, em terceiro lugar, aí sim, eles falam eu de novo. Parece que todos os outros não estão incluídos numa possibilidade de fazer com que a política seja vista de uma maneira diferente do que aqui foi vista ontem. Ontem eu ainda falei sobre isso, aqui nessa mesma tribuna, às 14 horas, tinha uma pessoa na mesa, nessa audiência pública, que num belo momento ele começou a dizer que tinha um vereador, que era o presidente, que era o vereador Edson da Creatinina, eu estava na mesa, tinha o vereador Eliomar Coelho, tinha o Carlos, não sei se estava aqui na hora, mas também estava no plenário em determinado momento, e ele falou, não, porque os políticos, bababá, aquela coisa assim, raivosa, sabe, antiquada, que não cabe mais. Porque, você veio para uma audiência pública para solucionar algum problema. Não vai ser antagonizando com as pessoas que estão na mesa que vai ter solução. Vão procurar resolver o problema, mas parece que não queria resolver, não. Era criticar. Eu sou crítico, e eu tenho que fazer crítica, e é tudo pela crítica, e foi por aí afora. Na hora, eu estava na mesa, mas pedi a palavra, e defendi os colegas da casa, os companheiros da casa, mas parece que não tem. E qual não foi minha surpresa quando estava um vereador aqui, ele falou, não, é isso mesmo, porque eu sou assim, mas porque eu faço isso. Agora, os políticos são isso, e não vai ter ninguém não. Eu respeito muito o senhor, vereador, mas os políticos daqui não vão ajudar nas questões, nas demandas que sairão dessa audiência. Eu discordo, eu acho que tem muitos vereadores aqui que vão estar com Vossa Excelência, vereador Edson da Creatinina. Eu tenho certeza absoluta que os pleitos que saíram ontem aqui terão o apoio de um grande número de vereadores. Mas quando acaba, às vezes, e aí entra aquilo que Vossa Excelência falou. Parece que tem um só que só eu que sou bom. Não é, tem outros. E, inclusive, fazendo referência, o próprio vereador que eu estou citando é um bom vereador. Trabalha, é uma pessoa combativa, etc. Mas não, parece que é só eu. Então, se coloca num egocentrismo assim, exacerbado, e parece que tudo é ruim. Aí quem ouve fala assim, é mesmo, político é tudo ruim, a política é ruim.
Aí eu ainda disse o seguinte: foi uma ação política que gerou uma reunião com 500 pessoas, como o vereador tio Carlos disse. Foi uma ação política, capitaneada pelo vereador Edson da Creatinina. Como é que agora vai dizer que toda política é ruim, que todo político é ruim, se foi gerada um encontro como aquele que foi presidida ontem pelo vereador Edson da Creatinina? Então, não podemos generalizar. A generalização é burra. Nós não podemos dizer que todo mundo é ruim. Eu não estou falando em causa própria, eu estou falando em grande número dos vereadores que nós temos na casa, né? E nós citamos alguns hoje, tio Carlos citou alguns hoje, me deu até o prazer de eu estar, me deu a satisfação de eu estar incluído. E eu agradeço e me sinto honrado com isso, pois foram palavras de uma pessoa que eu tenho um carinho tão grande que eu respeito muito. Então, vamos ter um certo cuidado, porque nós temos a possibilidade, agora, no dia 7 de outubro, de ver quem é quem. E como foi dito hoje, nós temos uma oportunidade grande hoje, de ver, né, e fazer o início do pensamento do que será melhor para o nosso município pelos próprios 4 anos, porque teremos um debate para a prefeitura, para a eleição de prefeito no município do Rio de Janeiro. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Raimon, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores presentes aqui no plenário, também pessoal que trabalha aqui, que presta serviço a esta Casa Legislativa, de modo particular aqui dentro do plenário. E também a todos que nos acompanham e que acompanham o trabalho da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que voltou do recesso ontem, dia 1º de agosto, e que começa, então, essa segunda parte da sessão legislativa do ano de 2012. No entendimento de que, em sendo ano eleitoral, não significa, no entanto, que nós, os parlamentares, não devamos trabalhar, não devamos dar o nosso tempo aqui no plenário para continuar o processo de aprovação da legislação do nosso município, do município do Rio de Janeiro. Durante esse mês de julho, eu estive, como sempre faço, rodando muitas comunidades. E eu queria, senhor presidente, dizer um pouquinho da minha apreensão quando cheguei aqui no dia de ontem, porque eu vinha com uma expectativa muito grande de que ontem, hoje ou nesses dias, nós aprovaríamos um projeto de lei que tenho apresentado, que vem ao encontro daquilo que tenho trabalhado durante os 3 anos e meio do meu mandato aqui na Câmara Municipal, que é a busca exatamente daquilo que o Parlamento deve fazer, que é a busca de radicalizar a democracia e de aumentar a transparência daquilo que se faz e daquilo que politicamente se estabelece na nossa cidade, no nosso município. Eu apresentei um projeto de lei que cria o instrumento de consulta popular, portanto, de consulta à população sobre temas relevantes da legislação municipal. Esse projeto já vem rodando aqui na Casa Legislativa há muito tempo, e há mais ou menos um ano atrás, uns 8 meses atrás, ele já estava assim, na pauta para ser votado, e foi apresentada uma emenda, que naquele momento eu considerei uma emenda inconsistente, mas faz parte do processo legislativo as emendas acontecerem, e o projeto foi retirado de pauta. Fui ao proponente, aquele que propôs a emenda, e o fiz entender que, de fato, a emenda não tinha tanto sentido assim, mas estava colocada, tínhamos que novamente contar os prazos. Nesse interim, a presidenta Dilma apresentou, na verdade, sancionou a lei de acesso à informação, que é uma lei importantíssima para a gente tirar daquilo que é obscuro, trazer a luz àquilo que as pessoas não têm muita clareza sobre ele, de modo particular nos processos legislativos. E aí eu continuei com o meu projeto, e o projeto foi seguindo os trâmites normais das comissões, e agora, no finalzinho da primeira parte da sessão legislativa 2012, esse projeto já estava pronto, já estava prestes a ser apresentado. Eu quero agradecer aqui ao companheiro Sá. É um projeto de resolução e não um projeto de lei, claro, um projeto de resolução,
E esse projeto, então, que pensava ser aprovado agora, que é um projeto simples, muito simples. O projeto diz exatamente isso. O parlamentar, aquele que quiser, portanto não tem obrigação de nenhum parlamentar fazer isso, aquele que quiser, pedirá acima ao setor de informática da casa, que ele coloque sobre a apreciação dos populares, apreciação dos cidadãos da cidade do Rio de Janeiro, o seu projeto de lei, a sua ideia legislativa. E aí, numa proporção de 10 vezes a Câmara Municipal, portanto, 510 pessoas, moradores da cidade do Rio de Janeiro, poderiam opinar sobre o projeto de lei. E aí, essa opinião seria essa: eu sou favorável ao projeto por conta disso, disso e disso, 3 linhazinhas. Ou eu sou contrário ao projeto por conta disso, disso e disso, 3 linhas. O vereador quis se interessar por essa consulta popular, coloca o projeto na acima, a acima apresenta essa proposta para a população, e a população diz favorável ou contrário ao projeto. E aí, o vereador, de certa forma, se calça, até para retirar um projeto de pauta, ou então para dizer, opa, de fato eu estou atendendo às reivindicações da sociedade carioca, da cidade do Rio de Janeiro. E aí, esse projeto estava caminhando. E era um projeto, no meu entendimento, de uma simplicidade e de uma riqueza para o parlamento, porque nós que estamos nas ruas e que temos agora nesse processo eleitoral conversado com as pessoas nas ruas, e eu quero aqui dizer que eu não estou nas ruas apenas porque é processo eleitoral. Desde fevereiro de 2009, que eu mantenho em mais ou menos uns 6, e agora um pouco mais ampliado, uns 10, 12 lugares, espaços da cidade, eu mantenho o que eu chamo de gabinete de rua, que é a minha assessoria e eu mesmo, por muitas vezes, em contato com o cidadão, discutindo com o cidadão o que é melhor para a gente legislar aqui no Parlamento Municipal. E aí a gente sabe que na rua a classe política está muito desgastada, muito desgastada. O povo está assim, com muito pouco crédito para conosco. E acho que esse projeto vinha ao encontro exatamente disso, de dizer à sociedade, olha, nós somos parlamentares, mas queremos fazer do parlamento um espaço de discussão política com o cidadão, porque nada mais nós somos do que simplesmente representantes do povo da cidade do Rio de Janeiro. Independente das pessoas terem votado ou não em mim em 2008, independente disso, eu as represento e tenho obrigação para com elas, obrigação para com a cidade do Rio de Janeiro, de fazer desta casa um espaço de construção de leis e um espaço de fiscalização das leis existentes em benefício da sociedade carioca. Eu costumo dizer que procuro ser, às vezes a gente não consegue, mas procuro ser um parlamentar não de situação cega, aquele que o prefeito mandou ou os colegas vereadores mandaram um projeto de lei, para ficar bem com todo mundo eu voto. Não, não sou esse parlamentar. Também não sou um parlamentar de oposição cega, aquele que dependendo de se vem do executivo ou de algum parlamentar com quem a gente tem alguma diferença, eu voto contrário. Também não. Mas procuro ser um vereador de opinião, aquele que analisa os projetos que vêm a essa casa, e sejam eles de quem forem, sejam do prefeito, ou do vereador mais meu amigo nesta casa, ou do vereador com quem eu tenho mais diferença nessa casa, se o projeto for bom, o projeto merece não só o meu voto, mas merece a minha defesa aqui da tribuna, e eu tenho feito isso nesses 3 anos e meio. E aí, senhor presidente, infelizmente, o nosso projeto recebeu também, assim, no finalzinho do mês de junho, tão rapidamente, assim, no apagar das luzes do primeiro expediente, do primeiro período da sessão legislativa, uma outra emenda, e retirou meu projeto de pauta de novo. Eu tenho uma relação tão direta com os parlamentares, não tem necessidade, porque se de fato é uma emenda, consistente, está certo. Vereador em casa de noite, entrou lá na pauta, na ordem do dia, e disse, poxa, vereador Raimundo, acho que ele está equivocado, vou botar, não tenho condição de falar com ele. Poxa, mas eu estou aqui todo dia, converso com todo mundo, tenho uma relação boa com todo mundo, inclusive com o proponente dessa emenda. E a emenda não diz absolutamente nada, apenas quer tirar o projeto de pauta. E aí a gente fica perdendo, e aí a cidade perde, e aí o parlamento perde, e aí a democracia perde. Então, eu vou fazer um pouquinho essa fala aqui hoje, nesse início do segundo período da sessão legislativa de 2012,
reabrindo aqui os trabalhos da Câmara Municipal nesse segundo dia, nessa segunda sessão, ontem já tivemos, hoje também, e para dizer isso, que nós precisamos dar uma resposta a esse povo da cidade do Rio de Janeiro e precisamos dar transparência a nossas ações, precisamos radicalizar a democracia e precisamos fazer valer aquilo que a presidenta Dilma, com muita sabedoria, atendendo ao clamor popular, estabeleceu a sanção da Lei de Acesso à Informação e que nós aqui no município do Rio de Janeiro não podemos ser diferentes. Então, eu agradeço, senhor presidente, agradeço aos vereadores que estão aqui no plenário e faço apenas essa minha colocação no entendimento de que eu sou parlamentar para discutir as questões da minha cidade e assim fui, sou e serei. Um abraço a todo mundo, muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. A oradora inscrita é a senhora vereadora Sônia Rabelo, que dispõe de 20 minutos. Excelentíssimo senhor presidente dessa sessão, nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, quero saudá-lo, Dr. Edson, pelo seu pronunciamento hoje, aqui em plenário, a respeito das condições hospitalares no nosso município e da falta de atendimento. Realmente, essa é uma luta que precisa ser implementada e, para isso, vereador, nós contamos aí com a continuidade do seu trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Parabéns aí pelo seu pronunciamento. Hoje, eu gostaria de falar sobre alguma coisa de muito boa que aconteceu. Na verdade, hoje foi o dia de realização de uma luta da sociedade civil de mais de 6 anos, que se concretizou através do cumprimento de uma medida judicial. Há mais de 6 anos, desde que foi programado o Pan-Americano, e agora com as Olimpíadas, nós sabemos que os bens públicos dessa cidade, sobretudo as áreas verdes de parques, praças, vem tendo um verdadeiro assédio fundiário pela iniciativa privada, né? Gravíssimo, né? É o verdadeiro mensalão fundiário. Mensalão fundiário, para homenagear o julgamento que inicia hoje, é o assédio fundiário aos bens públicos do município. São praças sendo tomadas, calçadas sendo cercadas, áreas verdes, como a APA de São José, sendo ocupadas pelas construções de muros. Muito bem. A mais estratégica área verde que foi cercada foi o Parque do Flamengo. Lá, essa briga começou quando se programava o Pan-Americano e se dizia que não se poderia fazer as provas de vela no Rio de Janeiro se não se construísse a mega construção de casas de show no Parque do Flamengo. E aí, o que era antes uma simples concessão não, um contrato, no primeiro governo do ex-prefeito César Maia, um simples contrato para um administrador administrar os barquinhos da Marina da Glória, aquilo se transformou na memória coletiva como se tivesse ali dado em concessão a um proprietário privado
de uma área pública magnífica. Antigamente, no tempo do Brasil colônia, essas áreas estratégicas se davam à igreja, ao exército. Tanto é que no Forte Copacabana, primeiro havia a igrejinha Nossa Senhora de Copacabana, que foi demolida no final do século XIX, começo do século XX, e agora tem o Forte Copacabana. Muito bem, no Parque do Flamengo, aquela área da Marina, lindíssima, aquela curva, foi sendo tomada e, de repente, foi cercado, primeiro um pedaço menor, que era a parte da Marina, e depois feito um aditamento ao contrato de administração para dar ao então administrador, que era a Empresa Brasileira de Terraplanagem, EBTE, uma área, acredite, de 10 mil metros quadrados no Parque do Flamengo. E naquela época do Pan-Americano, houve uma proposição para que se construísse ali uma mega construção para viabilizar a prova de vela e uma garagem náutica, todos se lembram, dentro da Baía de Guanabara. Ora, começou a construção porque a EBTE, antiga contratada, tinha uma liminar para garantir que ela podia fazer qualquer coisa sem autorização do IFAM. Essa liminar vigia. Então, na época do PAN, o movimento popular SOS Parque do Flamengo conseguiu informações e conseguiu, com o parecer do IAB, com o parecer meu, que não era ainda vereadora, mas já fazia parte intensiva desse movimento, nós conseguimos, em primeira instância, derrubar a liminar e ter uma sentença judicial que foi confirmada em segunda instância e que impediu um dos mais sérios desastres ecológicos que se poderia cometer, que era construir uma garagem para lanchas dentro da Baía de Guanabara. E, surpreendentemente, foi feito, e nessa ação judicial, conseguida inverter pela liminar, dentro dessa ação, era uma ação judicial na vara federal, entre a EBTE e o IFAM, Instituto Nacional de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Quando conseguiu-se reverter a liminar, o Estado entrou na ação a favor da garagem náutica, o município do Rio de Janeiro entrou na ação a favor da garagem náutica, e ainda assim, com a intervenção da sociedade civil e do movimento SOS Parque do Flamengo, que eu fazia parte, conseguimos manter a decisão contra a casa de shows e a garagem náutica. Aquela parte do Parque do Flamengo, mas mesmo assim, o então contratado conseguiu estabelecer tapumes mais amplos do que a antiga Marina da Glória, cercando uma área de quase 1 hectare no Parque do Flamengo. E aí, em função disso, houve outros cidadãos que entraram com outras ações judiciais. 2 deles, Eunice e Heitor, entraram com uma ação popular para desobstruir parte da área que se chama Bosque e Prainha. Essa ação popular tramita na Justiça Federal pelo menos há mais de 4 anos. E em janeiro desse ano, essa ação popular, repito, ação popular proposta por 2 cidadãos da cidade do Rio de Janeiro, corroborado pelo Ministério Público Federal, obteve uma sentença judicial do Juízo Federal da 28ª Vara Federal da Seção do Rio de Janeiro, Dr. Rodrigo Gaspar de Mello. Nessa sentença, esse juiz federal, meritíssimo juiz federal, com J maiúscula, deu na sentença de mérito
favorável a esses dois cidadãos, dizendo: o bosque da prainha, o bosque e a prainha tem que ser desobstruído, porque aquele parque do Flamengo é um parque público, inalienável, que, aliás, pelo artigo 235 da Lei Orgânica, todas as áreas verdes do município, praças e parques, não podem ser obstruídos, causados danos. Muito bem, em janeiro, esse juiz deu a sentença favorável a esses dois cidadãos nessa ação popular. E aí, acompanhado pelo Ministério Público, o Ministério Público Federal, nesta ação popular, pediu que o juiz, dando a sentença favorável à desobstrução do Parque do Flamengo, que antecipasse a tutela, um instrumento processual que permite o cumprimento imediato da sentença de primeiro grau, que normalmente, por apelação, teria efeito suspensivo. O juiz deferiu a tutela antecipada, em janeiro, de cumprimento da sentença judicial, para desobstruir essa importantíssima área pública. E deu um prazo, sob pena de multa. Muito bem. Essa sentença judicial, como disse, é do começo do ano. E o município do Rio de Janeiro, infelizmente, relutou, embargou a sentença, embargou no sentido que falou para o juiz: não estou compreendendo muito bem, o juiz negou os embargos, e finalmente, agora, o Ministério Público, neste mesmo processo, foi de novo ao juiz e disse: juiz, o senhor deferiu a tutela antecipada e o município não cumpriu e não pagou a multa, tem que desobstruir. E agora, no dia 17 de julho, o mesmo juiz federal, doutor Rodrigo Gaspar Melo, apreciando um pedido do Ministério Público, advertiu o município do Rio de Janeiro para o cumprimento dessa sentença dele, de antecipação de tutela, e disse que a falta de cumprimento pelo município dessa tutela estava dando um prejuízo aos cofres públicos municipais, considerando a multa já imposta atualmente, no dia 17 de julho de 2012, no valor de, aspas, 14.300.000 reais. Esse é o valor da multa que o município do Rio de Janeiro, por descumprimento de sentença federal, já está em débito com o juízo federal. Multa essa que nós todos vamos ter que pagar com os nossos impostos, porque o governo do município do Rio de Janeiro descumpriu sentença federal para desobstruir o Parque Público do Flamengo. Muito bem, publicada essa sentença judicial, hoje, finalmente, e por energia desse juiz federal, hoje, finalmente, às 9 horas da manhã, estavam lá tirando, finalmente, os tapumes da vergonha, como os frequentadores do Parque do Flamengo chamam, o muro da vergonha, o muro que dividia e privatizava uma das mais nobres áreas públicas do Brasil, que é referência do Rio de Janeiro para patrimônio da humanidade. Então, eu estou aqui para fazer duas observações finais. A primeira observação é no sentido de que a luta social vale a pena e tem resultados. Demora um pouco, mas a boa trajetória da luta social traz sim resultados. Essa providência de desobstrução, que a prefeitura relutou, ainda vai pagar 15 milhões de multa judicial, só está tirando os muros
da vergonha no Parque do Flamengo, porque 2 cidadãos cariocas, Heitor e Eunice, entraram com uma ação popular, dentre outras que estão lá de penduradas, e conseguiram finalmente, eles, 2 cidadãos, com uma ação popular, a desobstrução de um parque público do Flamengo, que devia ter sido feita pelas autoridades públicas. Aliás, as autoridades públicas não tinham nem condição jurídica de cercar um parque público como o Parque Público do Flamengo para ceder à empresa privada. Empresa EBTE, Empresa Brasileira de Terraplanagem, que foi sucedida por uma das empresas X do senhor Reiki Batista, e que, evidentemente, estava satisfeito com o apoderamento dessa área pública e que somente por uma ação firme do Ministério Público Federal, que fez uma audiência no começo do ano, tentando reverter o megaprojeto que ele estava tentando aprovar no IPHAN, numa audiência do IPHAN em Brasília, que demorou 9 meses para sair uma ata, nem o Ministério Público conseguiu essa ata. O projeto do senhor Reiki só conseguiu ser revestido por força de artigo publicado na imprensa do Rio de Janeiro e de São Paulo, pelo senhor Hélio Gaspari, através de informações passadas vastamente na imprensa pelo nosso gabinete, mas que a imprensa muitas vezes se recusava de publicar. A vergonha de ter uma decisão judicial, uma decisão administrativa do IPHAN, cuja ata, depois de 9 meses, ninguém sabia onde estava. Mas o senhor Reiki finalmente disse, depois do artigo, não, esse projeto eu não quero mais. Eu não quero mais, vou fazer outro. Dizem que está fazendo outro, como se fosse ele dono da área. O concessionário, seja ele empresa X ou outra qualquer, não pode ser concessionário de terras públicas. Aquelas terras são públicas, não são divisíveis e, portanto, não são objeto legal de concessão, que é um instrumento jurídico para terras divisíveis e privatizáveis, terras dominiais. O concessionário daquela área é apenas um contratado prestador de serviços, mas que depois de 10 anos de luta vai incutindo na memória coletiva como se aquela área fosse uma área privada. Mas graças a Deus, a esse juiz, a esses 2 cidadãos que acreditaram na justiça e entraram com a ação popular e fizeram, através de multa judicial, que finalmente a prefeitura, depois de um débito de 15 milhões de reais, fosse hoje derrubar o muro da vergonha no Parque do Flamengo. É uma vitória do movimento SOS Parque do Flamengo. É uma vitória de todos nós, no qual eu me incluo, que há mais de 10 anos batalhamos junto ao Ministério Público Federal, junto à Justiça Federal, junto ao Governo do Estado, Governo do Município, ao IPHAN, para devolver ao público carioca o seu mais lindo parque, patrimônio cultural da humanidade, o Parque do Flamengo. Espero que a derrubada do muro do Parque do Flamengo hoje seja apenas o início da devolução completa e a desobstrução completa desse lindo e magnífico Parque Público Carioca. Muito bem, muito obrigado aos 2 cariocas, Eunice e Heitor, que fizeram esse movimento em prol da cidade do Rio de Janeiro e nos deram hoje esse presente. Muito obrigada. Terminado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se à ordem do dia.
Pela ordem, vereador Tio Carlos. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor procedesse verificação de quórum. Solicitada a verificação. A presidência solicita, senhores vereadores, que tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada, 5 senhores vereadores, 6 senhores vereadores. Segunda bancada, 1 senhor vereador. Terceira bancada, 2 senhores vereadores. Quarta bancada, 4 senhores vereadores. Repetindo, acompanhou? Mesa, 1 senhor vereador. Já quanto eu vou repetir. Primeira bancada, 2, 4, 6, 7 senhores vereadores. Segunda bancada, 1 senhor vereador. Terceira bancada, 2 senhores vereadores. 3 senhores vereadores. Quarta bancada, 2, 4 senhores vereadores. Mesa, 1 vereador. Presidente vereador Hiderdata, 17 senhores vereadores. Acordo para prosseguimento do trabalho. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1139/2011, de autoria do vereador José Everaldo, que institui em caráter permanente a campanha Segunda Sem Carne nas escolas da Rede Municipal de Educação e dá outras providências. A matéria encontra-se em votação. Votação liberada. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 15 senhores vereadores. Registrando o voto, vereador Guaraná. Já encerrou? Como voto, vereador Guaraná? Sim, 16 senhores vereadores. Consignado voto do vereador Guaraná. Não, 12 senhores vereadores. Como voto, vereador Eduardo Moura. Não, 13 senhores vereadores. Beicardino, não, 14. O veto está rejeitado, o veto foi mantido, o projeto segue ao arquivo. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, nobre vereador José Everaldo. Era um comentário que eu acho oportuno. Esse projeto foi aprovado em 2 votações pela Câmara de Vereadores. Eu entendo que quando votamos, nós entendemos e demos as informações necessárias. Informações de pessoas seríssimas, inclusive filiadas ao PV, que diz que defende o verde. Diante dessa votação, eu questiono. Usa o partido para se reeleger, porque sabe que tem um espaço fácil. Que partido é esse que defende o verde? Que é moda, é elegante. Geralmente são pessoas bem nascidas,
em ambientes granfinos, que não sabe de nada sobre o que é meio ambiente. Nada! Porque quem votou contra esse projeto não tem a mínima noção do que vem a ser meio ambiente. Se não, vejamos, senhor presidente, o impacto ambiental que a pecuária provoca, 18% sobre o efeito estufa, enquanto todos os automóveis, apenas 13%. Isso foi uma grande injustiça que vocês cometeram, os senhores vereadores, não aprovando esse projeto. Vejam, a pecuária está entre as 3 principais causas de qualquer problema ambiental significativo, incluindo a degradação da terra, mudanças climáticas, poluição do ar, escassez e contaminação da água e perda da biodiversidade. A pecuária utiliza 30% das terras produtivas do planeta, sendo que outros 33% do solo cultivado são utilizados para produzir grãos para esses mesmos animais. A pecuária é responsável por 9% do CO2 emitido, 65% do óxido nitroso, 296 vezes mais agressivo do que o CO2, e 64% da amônia, que contribui de forma marcante para a chuva ácida. Aponta ainda que 18% dos gases responsáveis pelo efeito estufa são provenientes da pecuária, enquanto 13% são emitidos pela totalidade dos meios de transporte existentes. Pode-se elencar ainda entre as inúmeras consequências da produção da carne para o consumo humano, sobretudo as seguintes: degradação dos ambientes naturais, extinção de espécies, erosão do solo, escassez e contaminação de águas, desertificação, poluição orgânica e efeito estufa. Então, possivelmente, em função da eleição, os vereadores se acovardaram com medo de perder voto. Essa é a verdade. E o Partido Verde não pode dizer que defende o meio ambiente. A partir de hoje, pode até usar gravata vermelha, camisa e cueca vermelha, mas dizer que defende o meio ambiente é brincadeira, é ilegal, é imoral dizer isso. Eu não aceito. Sei que tem pessoas sérias aqui dentro que votaram contra o projeto, talvez por nós não termos tido a oportunidade de discutir, mas eu confesso, sou membro da Comissão de Defesa dos Animais, implantamos aqui pela primeira vez na Câmara de Vereadores um fórum permanente para a discussão da questão animal, quando na última quarta-feira do mês vem sempre alguém importante, de peso, pessoas respeitáveis, admiráveis e que concordam com esse projeto. Eu hoje saio daqui triste, muito triste, com o que fizeram. Não sei se para agradar o prefeito, porque tem gente aqui que condena o prefeito publicamente, mas se reúne com ele para participar das inaugurações. Eu continuo votando com a minha convicção, continuo defendendo aquilo que eu acredito. Agora, por favor, dizer que defende o meio ambiente e votar dessa maneira, sinceramente, senhor presidente, eu não aceito, não admito e não concordo. Vou continuar defendendo essa tese. Muito obrigado, era isso que eu tinha a dizer. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, o nobre vereador João Ricardo. Muito boa tarde a todos. Eu só queria dizer que eu votei pela rejeição ao veto, porque eu acredito que o Instituto Anis Dias, responsável pela confecção das dietas, tanto das escolas quanto dos hospitais, tem qualificação, sim, para manter o paladar das dietas e a mesma qualidade calórica, nutricional de uma dieta livre de carne.
eu acho que haveria uma melhora na condição logística, no paladar e mantendo toda a necessidade calórica que as crianças precisam e exatamente dando um passo à frente para que outras questões fossem abertas à discussão no que tange a questão ambiental, na questão da defesa dos animais. Então, eu, senhor presidente, gostaria de ver esse projeto do vereador José Everaldo ser aprovado, infelizmente não foi, porque abriria, sem dúvida alguma, outras portas de discussão nessa questão ambiental. Muito obrigado. Para a declaração de voto, doutor Edson da Creatinina. Eu quero fazer a comunicação de liderança, desculpa. Refazendo a fala, para a declaração de voto, vereador Paulo Messina. Nobre presidente, nobres colegas, eu queria só responder ao nobre colega vereador José Everaldo. Vereador, eu estou aqui há 4 anos, fui vereador do PV, partido que o senhor criticou, eleito em 2009. Meu voto foi contrário ao veto, ao lado de Vossa Excelência. Então, acho que Vossa Excelência podia ter pedido o extrato ali de votos antes de ter feito a crítica infundada. O voto não foi voto partidário, acho que cada vereador votou de acordo com a sua consciência. Acho a fala do vereador, vice-presidente da Comissão de Educação, doutor João Ricardo, perfeita. Acho que o Anis Dias, de fato, detém toda a competência de fazer. Discordo do Anis Dias em várias coisas. É um instituto da saúde que tem um tipo de cardápio somente, deveria ter opções para a escola. Mas entendi que o projeto de Vossa Excelência, de qualquer maneira, era um projeto importante, não no sentido de simplesmente deixar que não houvesse carne na merenda das crianças na segunda-feira, até porque eu acho que isso não vai diminuir o impacto da pecuária no meio ambiente. Isso aí eu acho que não é por aí. Mas eu entendi pela parte de educação, na parte educativa do projeto, não pela parte, de fato, de tirar ali aquilo ali. Então, acredito que cada vereador votou de acordo com a sua consciência. Não foi um projeto que foi discutido na executiva do partido, não é um projeto que represente aí a ideologia ou não do partido, nem para o sim, nem para o não, simplesmente não foi discutido partidariamente. Então, cada vereador votou com a sua consciência. Acho injusta, portanto, queria registrar o protesto, qualquer que seja aí a relação partidária. Acho que os vereadores aqui representam o partido, mas também representam as suas convicções na hora de votar. Obrigado, presidente. Para a declaração de voto, vereadora Sônia Rabelo. Excelentíssimo presidente, nobres vereadores, apenas para fazer aqui um desagravo ao meu partido, o Partido Verde. Como disse meu colega Messina, o partido não foi feita nenhuma reunião do partido, cada um votou de acordo com a sua consciência. Acho que as palavras do meu colega nobre vereador José Everaldo tem algum cunho de verdade. Realmente ele tem que atacar o PV, porque é o partido mais simpático da cidade, o melhor partido da cidade. Tem que ser atacado veementemente, os votos aqui, para ver se convence as pessoas a não votarem no PV. É a única forma, porque quem vetou o seu projeto, nobre vereador, foi o prefeito o qual o senhor apoia, né? E nossos votos, parcos votos, 2 aqui, do PV, em nada modificariam a rejeição ao veto. Então, ao prefeito que o senhor deve reclamar. E, independente da lei, o prefeito pode implantar o programa, se o senhor o convencer disto, e todos os órgãos. Aliás, eu votei porque eu acredito que isso não é objeto de lei. Minha convicção é que nós devemos parar de fazer leis que não dizem respeito muito a processos abstratos e genéricos. Isso é uma matéria que deve ser uma indicação à Secretaria de Educação, ao Conselho de Educação, aos educadores, à Secretaria de Saúde, e eles sim, profissionais e técnicos da Prefeitura, vão implantar os devidos projetos educacionais pertinentes e próprios para as crianças, para as escolas. Eu acredito que essas matérias não podem e não devem ser objeto de matéria de lei, e daí o meu voto. Então, é apenas para desagravar o meu partido, acreditando sinceramente que a sua veemência se deveu à fortaleza do PV, a simpatia que o PV tem junto à população. Por isso, eu compreendo as suas palavras. Declaração de voto. Com a palavra, o nobre vereador Tio Carlos. Senhor presidente, demais companheiros, vamos dirigir diretamente ao companheiro
José Everaldo, eu tenho um respeito muito grande de Vossa Excelência, votei no primeiro momento favorável ao projeto, depois procurei entender mais e disse ao senhor que votaria contrário, quer dizer, pela manutenção do veto, e até ontem não tivemos a oportunidade de falar um pouco mais. Eu entendo a preocupação das questões ambientais de Vossa Excelência, mas quero dizer a Vossa Excelência que conheço muito de criança, sempre estudei em escola pública, e sei que muitos companheiros, muitas crianças que estudaram comigo, já não tinham carne no sábado e no domingo. Eu até entendo, se fosse na terça ou na quarta, poderíamos pensar de forma diferente até, mas eu votaria contrário ao projeto. E eu quero dizer, Vossa Excelência, que por mais que exista o Instituto Anis Dias, questões nutricionais, é muito complicado, até porque vejo muita preocupação da Prefeitura até em acertar com uma dieta balanceada, porque existem alguns problemas na merenda escolar do nosso município e a coisa é complicada. Tirar a carne segunda-feira de uma criança, eu pergunto a Vossa Excelência, um exemplo, o senhor foi militar. Se nós tirássemos a carne do rancho dos militares, também estaria votando contrário. E eu tenho essa preocupação. Crianças não podem, nesse momento, ser um experimento desse projeto. Volto a dizer, porque eu sei que sábado e domingo, muitas crianças já não têm carne. E estender isso a uma segunda-feira, e até volto a dizer, se comerem, porque às vezes, senhor, eu queria dizer a Vossa Excelência, e o senhor sabe disso, a única refeição de uma criança, de muitas crianças, no nosso município, que é um município rico, às vezes é a merenda escolar. Então é por isso a minha colocação, tenho muito respeito por Vossa Excelência, tive a oportunidade ontem de tentar conversar com Vossa Excelência, o senhor até manifestou uma insatisfação, mas é por isso que eu quero aqui justificar que não seria eu que pudesse dizer não às questões ambientais. Estou preocupado sim, mas as crianças, nós não podemos jamais tirar as crianças, quer dizer, tirar a carne da segunda, da terça, da quarta, da quinta ou da sexta. Porque eu tenho certeza que muitas crianças, no sábado e domingo, já não têm carne. E essa é a minha colocação. Muito obrigado. Para a comunicação de liderança, o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina. Ontem recebemos nessa casa aproximadamente 500 pescadores, sem contar os que foram impedidos de entrar por motivo de segurança, porque o plenário da Câmara não tem estrutura para receber tanta gente. Vieram clamar por justiça e pelo apoio dos vereadores. Pessoas simples, pescadores artesanais, cidadãos que pagam impostos, tiveram seus direitos violados. Denunciam que não podem mais buscar seu sustento na Baía de Guanabara e também na Baía de Sepetiba. Mais grave do que não poderem trabalhar é o fato de que 6 deles acabaram brutalmente assassinados. E até agora nenhum criminoso foi parar nas grades. Pelo contrário, quem está acuado, com medo, são os pescadores e seus familiares. O irmão de uma das vítimas, o Penetra, contou que em Paquetá os profissionais da pesca não estão mais saindo para o mar. O Partido Verde tem entre seus 12 valores, dos quais defendi com vigor, o da justiça social, onde relata o seguinte texto: todo cidadão deve ter condições mínimas de sobrevivência com dignidade para todas as pessoas, direitos e oportunidades iguais para todos. O poder público deve ser o regulador do mercado, protegendo os mais fracos e necessitados, garantindo o acesso à terra e promovendo a redistribuição da renda através de mecanismos tributários e do investimento público. Dar visibilidade a esse problema grave, convocando os órgãos competentes e sensibilizando as pessoas, é uma obrigação minha, como parlamentar e do meu partido. Lutaremos até o fim. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única em votação. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1096/2011, de autoria do vereador João Mendes de Jesus, que veda o emprego de práticas que estimulam o aumento de velocidade por motociclistas profissionais do município do Rio de Janeiro e de outras providências.
A matéria requer quórum de maioria absoluta. Os postos de votação estão disponíveis. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Presentes votando, sim, 2 vereadores, não, 26 senhores vereadores. O veto está rejeitado. Segue a promulgação. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, quórum de maioria absoluta. Veto aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 937/2011, de autoria do senhor vereador Argemiro Pimentel, que dispõe sobre a proibição dos servidores da Guarda Municipal prestarem serviços em postos de pedágios e vias sob concessão municipal. Em discussão. Não haver quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os postos de votação estão liberados. Questão de ordem. Vereador Eduardo Moura, vou encerrar a votação. Não, tá. Bota outra máquina. Encerrada a votação. Presentes e votando 28 senhores vereadores, 5 sim, 23 não, considerando o voto do senhor vereador Eduardo Moura. O projeto... Registro de voto da Tânia Batas, voto não. Eduardo, não, a matéria foi rejeitada. Uma questão de ordem, presidente. Declaração de voto? Não. Pela ordem, vereador André Gouveia Vieira. Presidente, eu peço um momento de paciência dos meus colegas e da mesa para voltar a um assunto que se refere à empresa Facility. Recentemente, meses atrás, alvo de uma série de denúncias graves, que eu não sei aonde acabaram todas aquelas denúncias, o que está acontecendo. Mas trata-se
de um requerimento de informação que eu pedi, pasmem os colegas vereadores, em abril de 2011, eu encaminhei à Secretaria da Casa Civil um requerimento de informação pedindo o processo de contratação da empresa Facility para gerir a Central de Operações Emergenciais do município. Essa Central de Operações cantada em prosa e verso pelo prefeito Eduardo Paes. Em junho de 2011, ou seja, 3 meses depois do pedido, o secretário da Casa Civil, Pedro Paulo, informou por escrito que a licitação para a contratação pretendida não estava concluída e, então, não enviou as cópias solicitadas. Em agosto de 2011, ou seja, 2 meses depois de receber esta informação, eu reiterei o pedido de cópia do processo. E o secretário da Casa Civil, presumivelmente o coordenador da prefeitura, do governo, disse que a minha consulta deveria ter sido encaminhada à Seconserva, Secretaria de Conservação, uma vez que tinha saído um decreto em setembro de 2011, ou seja, depois do meu pedido, posterior ao meu pedido, e que o caso agora estava transferido, o tal centro de operações estava sob o comando da Seconserva. Sua Excelência, o secretário Pedro Paulo, evidentemente não só exigiu de mim que eu tivesse o poder de antecipar o que ele faria no mês seguinte, como não teve a gentileza de abreviar o trâmite do pedido e ele mesmo encaminhar o pedido para a Seconserva. Em novembro de 2011, eu fiz aquilo que o secretário da Casa Civil me disse para fazer. Encaminhei o pedido em novo requerimento de informação para a Seconserva. Pois agora, 7 meses depois desse último pedido enviado, conforme orientação do secretário Pedro Paulo, à Seconserva, e 15 meses depois do primeiro pedido enviado em abril de 2011, recebi a resposta do secretário Pedro Paulo, a quem o RI não tinha sido enviado, porque tinha sido enviado à Seconserva, mas respondido por ele, dizendo que o RI deveria ter sido enviado à Secretaria Seconserva. Ou seja, é uma vergonha, porque duas coisas, ou uma ou outra, ou as duas. Uma incompetência, uma ineficiência, uma bagunça total dentro dessa prefeitura, que vem com um discurso para o público de que é a prefeitura com planejamento, que é uma prefeitura super organizada, e a gente está vendo que não é, ou um objetivo de esconder o contrato da Locante. Um contrato que foi feito sem licitação, um contrato que foi feito por inegibilidade, sem o menor sentido com a Facility, por emergencial, e eu até hoje não consegui esse contrato. 15 meses depois do meu primeiro pedido, volto à estaca zero. Esse é o trato, essa é a forma que a prefeitura trata o legislativo. Muito bem. Agora, presidente, presidente, por favor, gostaria de ter sua atenção. Gostaria que essa casa legislativa solicitasse e colocasse à disposição a Procuradoria dessa casa para que a gente vá adiante
na apuração e na responsabilização da Prefeitura pela falta do cumprimento e do atendimento a uma norma constitucional da nossa lei orgânica do município, do direito e da prerrogativa do vereador de receber a tempo e a hora as respostas aos requerimentos de informação. Enviei ao secretário da Casa Civil também, agora, recentemente, um pedido da relação de todos os requerimentos de informação, não só os meus, mas de todos os outros vereadores dessa casa, e a data das respostas e a relação dos requerimentos até hoje não respondidos. Recebi como resposta do secretário Pedro Paulo a seguinte informação: a Prefeitura não precisa responder a isso, não cabe a ela, porque a Câmara dispõe de todas as informações, uma vez que o fluxo dos processos passa pela presidência da Câmara. E, nesse ponto, o secretário está certo. Esta casa controla todos os RIs, porque é a presidência, é a mesa diretora que remete os requerimentos de informação para a Prefeitura. Então, nós temos os dados e nós podemos agir, independente da resposta da Prefeitura, que, para isso, realmente, o secretário está certo. Não precisamos que a Prefeitura nos mande a relação dos RIs não respondidos, porque essa casa os tem. Peço, então, portanto, ao presidente dessa casa, Jorge Felipe, ao presidente em exercício dessa sessão, o vereador doutor Jairinho, que coloque à disposição a nossa Procuradoria. Já encaminhei um ofício à mesa diretora e à presidência da casa, solicitando a listagem de todos os RIs solicitados pelos vereadores dessa casa, para que a gente possa continuar a tomar as providências. O caso é muito grave. Nós vivemos numa era em que hoje qualquer cidadão tem direito de acessar, direito a ter acesso às informações públicas, e quando isso acontece numa casa legislativa, eu acho que isso passa de qualquer limite que se possa aceitar. Qualquer limite. É inaceitável que isso esteja acontecendo, e é inaceitável que eu tenha recebido esse tipo de resposta de um secretário da Casa Civil de uma prefeitura do Rio de Janeiro, que se gaba, que vai para os jornais e faz propaganda da sua transparência, que quando saiu a Lei de Acesso à Informação, pagou páginas e páginas em revistas e nos jornais, dizendo que tinha o site da transparência à disposição do cidadão, para que o cidadão fizesse as perguntas. Alguém aqui já tentou usar, já tentou mandar uma pergunta para a Prefeitura, pedindo alguma informação à administração pública via 1746 ou via o site da transparência da Prefeitura? Tentem! Tentem, companheiros. Tentem e verão o que virá de resposta. Então, reputo da maior gravidade, e tenho certeza que a presidência dessa casa saberá separar, como tem sabido. Eu tenho recebido, nessa minha luta, que é uma luta que eu acho que faço em nome de todos os vereadores, tenho recebido todo o apoio, nunca deixei de ter o apoio da presidência dessa casa. Então, eu peço que se separe perfeitamente o que é a presidência de um poder legislativo, um poder totalmente independente do poder executivo, e que a gente vá fundo nessa questão. Quero também que o legislativo tome uma postura muito firme com relação a insinuações não, porque foi escrito num papel, de que isso não vai ser dado porque estamos em período eleitoral.
Acho isso, desculpe a palavra, uma cretinice, para não usar uma palavra mais forte. Como já foi dito, o secretário Pedro Paulo, ao responder ao Ministério Público sobre uma ação que a Procuradoria dessa Casa representou junto ao município, enviando uma pergunta, fazendo uma inquirição à Prefeitura sobre o atraso, foi respondido que os requerimentos de informação são usados para motivos eleitorais. Isto é absolutamente inaceitável. Inaceitável. É um absurdo, é uma vergonha, é motivo de improbidade administrativa para um secretário responder ao Ministério Público acusando os vereadores de fazerem requerimentos de informação porque querem fazer política eleitoral. É uma vergonha. É uma vergonha e essa Casa não pode aceitar uma situação grave como essa. Obrigada. Levar o assunto para a próxima reunião da mesa diretora e já convocando a Procuradoria da Câmara para a próxima reunião de mesa para que seja colocada em pauta a solicitação da vereadora Andréa Gouveia Vieira. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1092 de 2011, de autoria dos vereadores Eliomar Coelho e Raymond Cria, área de especial interesse cultural, AEIC do Quilombola Sacopã. Em discussão a matéria. Não haver quem queira discutir, encerrada a discussão em votação de maioria absoluta. A presidência vai encerrar a votação. A presidência está encerrada a votação. Presentes e votando, 17 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar a matéria, que votará em votação. Em tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total oposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei complementar 16/2006, de autoria do senhor vereador Rubens Andrade, que dispõe sobre o processo de planejamento urbano da cidade e outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Presentes e votando, 16 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria e nem para dar continuidade aos trabalhos. Presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.